Caros irmãos, queridas irmãs, hoje a Igreja no Brasil celebra a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. A antífona de entrada de hoje nos diz: estes são os apóstolos que durante a sua vida na terra plantaram a Igreja com o seu sangue, beberam do cálice do Senhor e tornaram-se amigos de Deus. Pedro e Paulo são as colunas da Igreja de Roma, nessa cidade que na época era a capital de um grande império que englobava também a Palestina, a Terra Santa, Jerusalém. Nessa cidade os apóstolos Pedro e Paulo pregaram o Evangelho. Foi Pedro, segundo a tradição, quem fundou a Igreja de Roma, e lá esses dois apóstolos derramaram o seu sangue, deram a sua vida por causa de Cristo, por causa do Evangelho, da Igreja, e desse modo Roma se tornou desde então a sede do cristianismo, do catolicismo, como é ainda hoje. Depois de Pedro, vieram os seus sucessores, Lino, Cleto, Clemente, como nós mencionamos na oração eucarística primeira, e assim sucessivamente até Francisco. Então, por isso também, ao celebrarmos São Pedro e São Paulo, nós comemoramos o dia do Papa, que no calendário universal é no dia 29, mas aqui no Brasil nós transferimos para o domingo. Então, celebrar São Pedro e São Paulo nos remete ao ministério petrino. Paulo foi o apóstolo das nações, foi incansável no cumprimento do seu dever de anunciar o mistério de Cristo a todas as pessoas. Nós sabemos que Paulo não pertencia ao grupo dos 12, que Jesus tinha escolhido, que tinham convivido com Jesus e que Jesus escolheu para serem as testemunhas da sua ressurreição. Paulo era, na verdade, um perseguidor da Igreja, mas Cristo ressuscitado lhe aparece no caminho de Damasco e o chama para fazer dele seu apóstolo, para enviá-lo. Essa palavra apóstolo significa justamente enviado, é aquele que vai em nome de outra pessoa, que representa aquele que o enviou. Assim como Jesus é apóstolo do Pai, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. E lá no Evangelho de São João, Jesus diz: minha doutrina não é minha, o meu ensinamento não é meu. O que eu vos disse foi aquilo que eu ouvi do meu Pai. E do mesmo modo, os apóstolos vão transmitir aquilo que ouviram de Jesus. Os apóstolos são os porta-vozes, os arautos de Cristo, seus mensageiros, suas testemunhas, não apenas propagandistas, mas testemunhas. E não apenas eles comunicam o Evangelho da salvação, o Evangelho da graça, pela palavra, mas também pelos sacramentos. Nosso Senhor Jesus Cristo, por assim dizer, depositou a sua doutrina, o seu ensinamento na Igreja. É o depósito da fé. Então, nosso Senhor Jesus Cristo depositou a fé na Igreja, e a Igreja é a dispensadora, ela distribui a verdade e a graça
que foi comunicada por Cristo. Essa é a missão dos apóstolos. Então Paulo foi escolhido por Jesus, como ele mesmo diz, desde o ventre materno eu fui separado. Paulo tinha essa consciência da sua eleição, da sua consagração. Ele fora destinado por Deus para ser apóstolo, embora ele não estivesse ali com Jesus desde os inícios, como os outros apóstolos estiveram. Mas Jesus ressuscitado lhe aparece e lhe dá esse encargo, essa missão, que ele tinha dado aos outros apóstolos, de ser seu representante. Porque se ele é enviado, se assim como Jesus dizia, a minha doutrina não é minha, eu comunico a vocês o que eu ouvi do Pai, também o apóstolo, se ele é porta-voz, se ele é arauto, ele não comunica as suas ideias, as suas opiniões, as suas impressões, mas aquilo que ele escutou, o que lhe foi dado, ele transmite, ele comunica, porque ele é um enviado. Então a nossa doutrina, a doutrina católica não é nossa, não fomos nós que inventamos as verdades nas quais nós cremos, mas elas nos foram reveladas pelo próprio Deus, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, que por sua vez fez chegar essa mensagem de salvação até nós, por meio dos apóstolos e dos seus sucessores, os bispos. Então São Paulo foi escolhido por Jesus para cumprir essa missão, e a importância de São Paulo na história da igreja é tão grande que a gente até pode medir pelo fato de que quase metade do Novo Testamento foi escrito por ele. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 cartas são atribuídas a ele. Ainda que hoje haja algumas discussões a respeito da autoria de algumas dessas cartas atribuídas a São Paulo, antigamente também a carta aos Hebreus era atribuída a São Paulo, hoje não mais, mas no caso seriam 14, De qualquer modo, o escritor do Novo Testamento que mais escreveu foi São Paulo, devido justamente a essa sua autoridade. Fundou igrejas em todas as cidades por onde ele passou. E quando eu digo fundou igrejas, é no sentido de fundou comunidades cristãs, Mas a igreja sempre foi católica. Essas igrejas não eram autônomas, independentes, mas elas estavam sempre em comunhão com a igreja católica, com a igreja presente no mundo inteiro, e por isso Paulo não só evangelizou essas comunidades, mas ele também as catequizou. Ele permanecia um tempo suficiente para instruir aquelas pessoas iniciadas na fé, e depois ainda mandava cartas para corrigir, exortar, animar aquelas comunidades e mantê-las em comunhão com as outras igrejas. Hoje nós diríamos com as outras dioceses, com as outras comunidades cristãs, mas nenhuma delas se compreendia como uma comunidade autônoma, independente. A igreja sempre foi católica, sempre teve esse caráter universal, essa comunhão, porque a verdadeira igreja de Cristo tem necessariamente aquelas 4 notas características. É una, ou seja, não existe mais do que uma igreja. Deve haver essa unidade entre as igrejas, ou seja, entre as dioceses, entre as comunidades cristãs. Então a igreja é una porque ela deve estar unida em torno do sucessor de Pedro, que é a cabeça visível da igreja, o Papa. Ela é santa, ela é católica, ela é apostólica. Sempre foi estranha essa ideia, por exemplo, de igrejas nacionais, como na Inglaterra,
né? O chefe da igreja anglicana é o rei, ou a rainha, como era até pouco tempo, uma igreja nacional. Não, a igreja ela é católica, ela é universal. E a nossa atenção se volta de modo especial para São Pedro, porque justamente então é o dia do Papa, e antigamente, no calendário antes da reforma litúrgica, hoje era apenas dia de São Pedro. São Paulo era comemorado numa outra data, mas se decidiu então unir os dois numa única data. E sendo o dia de São Pedro, é o dia do Papa, porque, como nós sabemos, o Papa é o sucessor de São Pedro. Então, nós devemos meditar um pouco sobre esse ministério petrino, o primado de Pedro. Conforme nós escutamos no Evangelho, é o texto mais claro, mais evidente dessa missão, desse encargo que Pedro recebeu de Jesus. Lembrando que o nome dele era Simão, mas Jesus lhe muda o nome, assim como mudou o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, de Jacó para Israel. Porque quando Jesus escolhe os apóstolos, nós meditávamos a respeito disso ainda outro dia, no outro domingo retrasado, Jesus está escolhendo os patriarcas do novo povo de Deus. A palavra patriarca significa pai. Os judeus diziam: Abraão é o nosso pai na fé, o nosso pai Abraão. Então, Jesus estava escolhendo pais, pastores. E ele então muda o nome de Simão e diz: tu, em aramaico, tu és Cefas. Esse é o nome pelo qual Pedro era conhecido entre os primeiros cristãos, inclusive é assim que São Paulo chama São Pedro nas suas cartas, usando a palavra aramaica Cefas. Então, tu és Cefas, que quer dizer pedra, e sobre esta Cefas, ou seja, sobre esta pedra, eu irei construir a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, eu te darei as chaves do reino dos céus. Mas existem outros textos também que confirmam esse primado de Pedro em relação aos outros apóstolos. Ou seja, que Pedro foi colocado por Cristo para ser o chefe, digamos assim, o líder dos apóstolos, a partir da sua ascensão, quando Jesus já não estaria mais fisicamente presente, exceto pela sua presença na Eucaristia, que também é uma presença física, mas é um outro tipo de presença, né? Uma presença sacramental. Então Jesus escolheu Pedro para ser o líder, o chefe dos apóstolos e consequentemente de toda a igreja. Lá no Evangelho de São Lucas, Jesus diz assim: Pedro, eu orei por você. O diabo queria peneirar você como trigo, mas eu orei por você a fim de que a sua fé não esmorecesse. Uma vez convertido, confirma na fé os teus irmãos. Essa é a missão do Papa, do sucessor de São Pedro. Confirmar na fé é trazer a segurança de que nós continuamos professando a mesma fé dos apóstolos Pedro e Paulo e dos outros apóstolos. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 21, Jesus diz para Pedro: tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Pedro é o pastor universal da igreja, também pastor dos outros pastores, que são os bispos, sucessores dos apóstolos. Então, assim como Pedro era a cabeça do colégio apostólico, o Papa é a cabeça do colégio episcopal, do colégio dos bispos, o grupo dos bispos que formam o magistério da igreja.
A pedra sobre a qual se edifica a igreja é Cristo. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Mas Pedro é a pedra por identificação com Cristo, por configuração, enquanto representante. Então, por isso o Papa é chamado de vigário de Cristo. Vigário quer dizer representante, aquele que faz as vezes de alguém. Por identificação com Cristo, Pedro é a pedra. Sem Cristo, ele é só Simão. Com Cristo, ele é a pedra. Ele recebe as chaves do reino dos céus. Essa é a sua missão particular. E então, depois de Pedro, como nós rezamos na oração eucarística primeira, Lino, Cleto, Clemente, e assim sucessivamente até os nossos tempos, até Francisco. Também o Papa é chamado Santo Padre, que também evoca a ideia de pai, né? Então, como eu dizia, os patriarcas são os pais do povo da antiga aliança e os apóstolos são os patriarcas do novo povo de Deus. Então, por isso nós dizemos que o bispo de Roma, que é sucessor do apóstolo São Pedro, é o Santo Padre, é o Papa, é o nosso pai espiritual. E o que é que o quarto mandamento diz? Que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe, que nós devemos respeitá-los. Então, a nossa relação com o Papa deve ser uma relação filial, independente do nosso gosto, independente da nossa simpatia ou antipatia. Eu gosto mais do Francisco, eu gosto mais do Bento, eu gosto mais do João Paulo, eu gosto mais do Pio. Não importa quem é a pessoa que ocupa a cátedra de Pedro, ele é o vigário de Cristo, é o representante de Cristo na terra, é a cabeça visível, porque a cabeça invisível da igreja é o próprio Cristo. Mas sendo representante de Cristo, o Papa é a cabeça visível, é o sinal visível da unidade de toda a igreja, de que a igreja é una, e se une pela única fé. O livro do Gênesis conta que, depois que Noé e sua família desceram da arca, eles festejaram, comemoraram, porque Deus os tinha salvado do dilúvio. E Noé ficou um pouco bêbado. Um pouco não, Ele tirou as vestes, ficou nu. Um dos seus filhos começou a zombar dele, a rir, a debochar do pai, porque o pai estava bêbado e nu, na frente de todo mundo. E ele foi amaldiçoado por essa sua atitude. Outro filho foi cobrir a nudez do pai, foi lhe cobrir as vergonhas. Então, essa deve ser a nossa atitude. Não pega bem que um filho fique falando mal do pai, da mãe, publicamente. Não fica bem que um católico fique falando mal do Papa, fique falando mal da igreja, porque assim como o Papa é nosso pai espiritual, Deus é nosso pai, mas ele comunica a sua paternidade aos nossos pais, segundo a carne, e aos nossos pais, segundo o Espírito. O padre, que também é chamado de pai, o bispo, o Papa. Então nós temos pais espirituais. A igreja é a família de Deus. Por outro lado, a igreja é nossa mãe. Há uma expressão bonita que a gente quase não usa mais, a Santa Mãe Igreja. Nós temos essa consciência de que a igreja é minha mãe. Eu fui gerado no útero da igreja, no dia do meu batismo. É a igreja que, como mãe, me nutre, me alimenta.
É a igreja que, como mãe, me educa, me ensina, me conduz pela mão. Eu me sinto um filho da igreja. E a Virgem Maria, como ícone da igreja, que é mãe de Jesus Cristo, também é nossa mãe. Os santos são nossos irmãos. Pedro e Paulo são nossos irmãos. A igreja é a família de Deus. Nós nos sentimos, de fato, pertencentes à família de Deus. Nós amamos a nossa mãe católica, a Santa Igreja. Nós amamos o nosso Pai espiritual, o Santo Padre, o Papa. Ainda que alguém tivesse um pai ou uma mãe de má fama, de má conduta, de má índole, ainda assim está obrigado a honrar, a respeitar o seu pai e a sua mãe. Ao longo da história da igreja, nós tivemos maus papas, e maus bispos, e maus padres, mas ainda assim, mesmo que o meu pai seja mal, mesmo que a minha mãe seja má, eu devo amá-los, honrá-los, respeitá-los. Não devo zombar deles, escarnecer deles, como fez aquele filho de Noé. Então, essa deve ser a nossa atitude para com a igreja. São Paulo diz na carta aos Efésios: Cristo amou a igreja e se entregou por ela, morreu, deu a vida por ela. Ora, se Cristo amou a igreja, eu também devo amá-la. Cristo amou a igreja e eu, que digo ser discípulo de Cristo, desprezo a igreja, falo mal da igreja. Então, como é que eu posso dizer que sou discípulo de Cristo se eu não amo aquilo que Cristo ama? A igreja que é a esposa de Cristo, a igreja que é nossa mãe. A igreja também nos ensina que o Papa, porque recebe essa missão de confirmar na fé os irmãos, é especialmente assistido pelo Espírito Santo quando deve definir, ou seja, quando deve se pronunciar em caráter definitivo, em nome da igreja, em nome do magistério da igreja, a respeito de um assunto de fé e de moral. É o carisma da infalibilidade do Papa, que deriva do fato de que o magistério da igreja é infalível. Os nossos irmãos protestantes acreditam na inerrância da Bíblia, nós também, que a palavra de Deus é infalível. Mas de que adiantaria nós termos uma palavra de Deus infalível se nós não tivermos um magistério que pode interpretar infalivelmente essa mesma palavra? Eu tenho a palavra que é infalível, mas eu não tenho garantia de estar interpretando corretamente essa palavra. Então não adianta ter uma palavra infalível. Eu preciso de um magistério infalível, e o Papa, enquanto cabeça, porta-voz desse magistério, tem o dom da infalibilidade. Isso significa que o Papa nunca peca, que o Papa nunca erra? Não, não tem absolutamente nada a ver com isso. Ao contrário, né? Ao longo da história, a gente sabe de maus papas, que até cometeram pecados gravíssimos. Mas sempre que o Papa fala ex cátedra, ou seja, isso é raro, isso não acontece todo dia. Isso, às vezes um Papa nunca fala ex cátedra ao longo de todo o seu pontificado. Mas quando um Papa define um dogma, por exemplo, quando Pio IX definiu o dogma da Imaculada Conceição, ou quando Pio XII definiu o dogma da Assunção de Nossa Senhora, é um pronunciamento ex cátedra. Naquele momento, a igreja diz, ele é infalível. Agora, no seu dia a dia, nas suas conversas, entrevistas, discursos, o Papa pode dizer coisas erradas. Ainda assim, nós temos um ensinamento constante
de 2000 anos. Então, a nossa adesão à fé católica, ela deve ser integral. Eu não posso começar a escolher aquilo no que eu quero acreditar. Eu gosto dessa doutrina, eu sou simpático a essa ideia. Aquela outra ali eu já não gosto tanto. Aquilo lá eu não concordo. Porque então não é na palavra de Deus que eu acredito, mas é em mim mesmo. Se a palavra de Deus concorda comigo, eu aceito a palavra de Deus. Se a palavra de Deus discorda de mim, então eu fico com a minha própria opinião. Então a minha fé não é fé em Deus, mas eu estou autocentrado. Isso não é fé em Deus, mas é fé em si próprio, e uma fé cega. Por isso é que a nossa adesão ao depósito da fé, às verdades da fé, tem que ser integral, sem concessões, sem fazer seleção. Senão a gente vai customizando uma igreja, uma religião, fazendo um Deus à nossa imagem e semelhança, que se adapte a nós. Não. São Vicente de Léry, lá no século V, naquela época já havia seitas, já havia heresias, e ele estabelece uma regra. Como é que eu posso saber se uma doutrina é verdadeira, é ortodoxa, católica, ou seja, é a reta doutrina, ou se é uma heresia, se é uma falsa doutrina? E São Vicente de Léry dizia assim: basta que eu me pergunte, essa doutrina é aquilo em que todos os católicos em todos os tempos e lugares acreditaram? Se é aquilo em que todos, em todos os tempos e lugares acreditaram, é a doutrina de Cristo. É a verdadeira fé da igreja. Agora, se não, se é uma novidade, se é algo que destoa da fé da igreja de sempre, então tem alguma coisa errada. Existe algum desvio. A sucessão apostólica, a tradição da igreja nos garante, o magistério da igreja nos garante, então, que nós permanecemos crendo naquilo que os apóstolos criam. Que o evangelho pregado por nós não foi adulterado, não foi pervertido. Os nossos irmãos protestantes, de maneira errônea e às vezes até desonesta e mentirosa, tentam dizer que a Igreja Católica, na verdade, é uma corrupção do cristianismo original, do cristianismo puro, apostólico, e que foi Constantino, o imperador romano, lá no século IV, quem fundou a Igreja Católica, e numa espécie de estratégia política, se disse cristão e fez um sincretismo entre paganismo e cristianismo. E foi depois de Constantino, então, que a igreja começou a ensinar que o bispo de Roma é o sucessor de Pedro e o vigário de Cristo. Foi depois de Constantino que a igreja começou a rezar pelos mortos, a fazer imagens, a venerar os santos, que isso tudo é paganismo, que se infiltrou no cristianismo depois de Constantino. Então quem fundou a Igreja Católica não foi Jesus, foi Constantino. Isso é uma bobagem sem fundamento nenhum, porque os documentos que comprovam que no primeiro, segundo, terceiro séculos, portanto antes de Constantino, os cristãos já consideravam o bispo de Roma, sucessor de São Pedro, o pastor universal da igreja, portanto com uma jurisdição universal. São abundantes os documentos que comprovam isso. E que os primeiros cristãos já rezavam pelos mortos, já veneravam as imagens, já veneravam a Virgem Maria, já criam na presença real de Jesus na Eucaristia e tudo mais.
é a mesma fé dos apóstolos. Isso não foi inventado na Idade Média, né, como eles gostam de dizer, é uma inverdade, para dizer o mínimo. Para não dizer, é uma mentira mesmo, descarada, que eles repetem e quem não conhece nada de história simplesmente acredita, porque estão afirmando com tanta convicção, né? Mas os padres da igreja atestam claramente essa continuidade da doutrina desde o tempo dos apóstolos até hoje. Então, mas isso não significa que o Papa seja o dono da igreja. O Papa não tem poderes absolutos, ilimitados. Ele tem poderes plenos de jurisdição em toda a igreja. É ele quem nomeia os bispos, por exemplo. Mas ele não tem poderes absolutos porque ele é o servo dos servos de Deus. Ele deve servir à verdade. Ele deve servir a Cristo. Então ele não tem poderes absolutos. O Papa não pode tudo. Mas o seu ministério é justamente garantir a continuidade desse organismo vivo que é a igreja, o corpo místico de Cristo. E a nossa fidelidade a Cristo e a doutrina dos apóstolos. Então vamos pedir a Jesus, nesta solenidade de São Pedro e São Paulo, um grande amor pela igreja, nossa mãe, a nossa mãe católica, a Santa Igreja. Nós temos um grande amor para com ela, nos sintamos de fato filhos da Santa Mãe Igreja. E tenhamos esse amor filial para com os sacerdotes em geral, os padres, os bispos, mas sobretudo o sucessor de Pedro, o Santo Padre, o Papa, e rezemos por ele, assim como na primeira leitura de hoje a Igreja rezava por Pedro, para que Deus o livrasse das mãos de seus inimigos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.